garota e meu garoto, estamos aqui novamente na ULB, na Universidade Aberta Leonel Brizola, para dar as nossas aulas aí para o Enem. Eu sou o professor Antônio Guilherme, grava esse nome, e a gente vai falar sobre Terceira República na história do Brasil. Vem comigo, é muito legal esse projeto, porque é um projeto que leva várias disciplinas, vários professores, várias ideias aí para você que vai fazer o Enem. Beleza? Vamos aqui, ó. Vamos falar sobre, então, a Terceira República que é sempre chamada aí de República Populista, tá? E aí, então, vou tentar desconstruir essa ideia do populismo aqui, por quê? Seguinte, o que é o populismo, né? A gente colocar já um rótulo para um período da história do Brasil e dizer que aquele momento é populista é o objetivo pejorativo, obviamente. E nesse momento, será que realmente foi só houve esse jogo entre o poder e o povo, essa sedução e tal, e vamos criar aqui toda uma propaganda de governo para seduzir esse povo que é burro, né? Porque assim, a ideia do populismo traz essa essência, né, de um povo que é conduzido, de um povo que é enganado. Então vamos afastar um pouco isso para quê? Para a gente fazer uma análise científica, né? Para a gente fazer uma análise mais fria sobre esse processo. Por que é chamado de populista? Porque é o seguinte, a gente vai ter, durante a Primeira República, que vai de 1889 até 1930, a gente vai ter um período muito ruim de democracia. Ali praticamente não existe democracia durante o coronelismo. Ali a gente vai ter a máfia do café com leite, a gente vai ter eleições fraudulentas, né? E aí quando a gente chega então no governo de Vargas, depois do governo provisório, que vai de 30 a 34, lá em 34 a gente vai ter então uma Constituição, Vargas é o presidente legítimo agora e tal e tudo, e aí ali a gente tem uma nova Constituição. Aquela Constituição de 1934, ela traz uma novidade. A novidade é que agora o voto é direto, o voto é universal. E esse voto universal inclui as mulheres que não participavam anteriormente, agora também vai incluir o pobre, porque só votava quem tinha um mínimo de propriedade lá na Primeira República. Então, a partir de agora, o povo vai participar. E o povo participando, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, que quem quiser realmente ganhar as eleições, vai ter que falar diretamente com o povo. Só que quando eu uso o termo populista, eu estou sendo realmente pejorativo, como eu expliquei agorinha. Então, essa ideia derruba um período. Então, eu prefiro evitar, não só eu, várias correntes da historiografia atual, né, brasileira, preferem evitar que a gente chame esse período de República Populista. Justamente para que a gente tente analisar de uma forma mais profunda. Se foi populista, aí fica uma questão de opinião, né? Mas aí, cientificamente, chamamos então de Terceira República, lembrando que a primeira a República Velha também, né, que foi também pejorizada em algum momento, e agora a gente vai ter aí, na Segunda República, a Era Vargas, e aqui a terceira, que vai de 1946 até 1964. Aqui temos 5 presidentes dentro, né, a gente vai ter o Dutra, a gente vai ter Getúlio voltando, passando 3 anos na presidência, a gente vai ter Juscelino Kubitschek, a gente vai ter Jânio Quadros e João Goulart, que antecede o golpe de 64. Então é esse período aí, depois da Era Vargas e até a República Militar, né? Então é o seguinte, esse aqui é o cenário. O cenário é um debate político que vai nos levar aí a uma dualidade entre nacionalistas e os liberais. Os liberais é aquela ideia iluminista do Adam Smith, né, aquela ideia que vai formular o capitalismo, né, precisamente no século XIX, que vai fazer com que o capitalismo seja tão importante, né, é a ideia de baixas tarifas alfandegárias, é a baixa intervenção do Estado, é o baixo controle, a mão invisível do mercado, né? A gente vai ter livre concorrência. Então, tem uma política no Brasil voltada para esse liberalismo.
e eu vou ter um grupo político no Brasil voltado para um nacionalismo. Porque é o seguinte, algumas iniciativas, principalmente que estão voltadas para a economia no Brasil, a gente tem dois caminhos. A gente ou estatiza, né, determinada atividade, como por exemplo o que vai acontecer com a Petrobras lá na frente. Já vou adiantar meu slide aqui para a gente falar de Petrobras no governo do Getúlio, tá? Vou voltar aqui porque eu estou falando só da Petrobras. Então, por exemplo, a Petrobras, a gente vai investir um dinheirão do Estado brasileiro para fazer a extração do petróleo, para criar as plataformas e tudo mais. A gente vai extrair esse petróleo. E esse dinheiro vem de onde? Vem da reserva do governo. E essa reserva, então, ela impacta diretamente aí, a gente vai ter várias consequências, a gente vai ter aumento de impostos e tudo mais. Isso é numa situação, numa análise hipotética sobre o processo. Então a gente teria, para fazer isso, a gente teria que aumentar impostos, né? E aí, por outro lado, se eu não crio um monopólio, porque você sabe que a Petrobras é um monopólio, se a gente não cria esse monopólio, se a gente abre para o investimento privado, né? Então eu vou ter várias empresas, essas empresas que vão investir, essas empresas terão lucro, provavelmente serão muito competentes, porque elas visam lucro, e essas empresas então trariam aí um benefício para o governo em termos de impostos. Mas e aí, essa conduta liberal, será que ela é realmente positiva para o Brasil? Porque aí a gente teria esse investimento internacional, obviamente, porque o investimento internacional seria uma consequência direta, tá? Então eu tenho esses liberais que defendem esse tipo de conduta e eu tenho esses nacionalistas que defendem uma conduta mais conservadora com relação ao capital, com relação ao investimento do capital estrangeiro no Brasil, tá? Então é uma galera que vai criar aí barreiras para que isso aconteça no Brasil. Entendido isso, entendido que esses nacionalistas serão chamados de intervencionistas, né, de burocráticos, e os liberais serão chamados de entreguistas, ou seja, queriam entregar o Brasil, o nosso ouro, o nosso petróleo para o capital internacional. E isso aí realmente é um grande debate desse momento, tá? Então, eu vou começar esse momento aqui falando do Eurico Gaspar Dutra. Eu tenho o José Linhares aqui, ó, que fica 3 meses no governo aí, aproximadamente, porque quando Getúlio sai em 45, ele fica provisoriamente, ele que era presidente do STF, ele fica provisoriamente até as novas eleições. Esse cenário dessas eleições aqui é um cenário interessante, porque de um lado eu tenho o Dutra e do outro, né, o opositor ao Dutra é o Eduardo Gomes. O Marechal Eurico Gaspar Dutra e o Brigadeiro, né, aquele posto alto da Força Aérea, eu tenho aqui o Brigadeiro Eduardo Gomes. E aí tem uma historinha engraçada que na campanha do Eduardo Gomes, que não era um cara que tinha muita grana para campanha e tudo mais, mas ele tinha uma campanha extremamente interessante, porque começou a surgir uma ideia de que ele seria um bom partido, que ele era um galã e que ele seria um bom marido e que ele era solteiro, que ele precisava de uma esposa e tal, e tudo, e rolou isso. Claro que, obviamente, objetivando o público feminino que estava votando a partir de agora, a partir de recentemente, a partir da Constituição de 34. E aí, então, eu tenho de um lado o Dutra, que fez parte do governo do Getúlio, que foi ministro de guerra lá em 37, quando o golpe é implantado, e eu tenho aí o cara legalzão e tudo mais. E esse Brigadeiro, nesse cenário aí, a galera inventou aí uma campanhazinha para arrecadar fundos. E essa campanhazinha era para vender doces em prol da campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes. E esses doces eram doces de chocolate. E esse chocolate era vendido por aí e tal, na rua, e o pessoal, o doce do Brigadeiro. E foi isso que deu o nome para o doce mais famoso das festinhas de crianças brasileiras, né? Fazendo aí a nossa alegria nas festinhas de crianças. Então, o Brigadeiro passa a ser popular a partir daí. Brigadeiro recebe esse nome por conta do Brigadeiro Eduardo Gomes. O cara tem uma campanha super popular, mas não vai dar certo, porque nos últimos dias dessa campanha,
o Getúlio Vargas vai apoiar o Dutra. E aí o Dutra então ganha, Getúlio Vargas era extremamente popular, o Dutra ganha, e o Dutra vai ter que se posicionar diante da Guerra Fria. A Guerra Fria, que inicia em 45, no pós-guerra. Então a Guerra Fria vai exigir do Brasil um posicionamento. A gente vai estar do lado dos socialistas ou a gente vai estar do lado dos capitalistas, tá? Então a gente vai, obviamente, estar do lado dos Estados Unidos. E, nesse momento aqui, Dutra vai apresentar um plano que fica muito famoso, né? Que é o Plano Salter. O Plano Salter, que significa investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. Esse Plano Salter, que inclusive tem uma alusão aí a saltar, né? Ou seja, seria então um plano que faria o Brasil crescer bastante nesses aspectos que eu acabei de falar. Tá? E outra coisa também muito importante aí durante esse processo em que o Brasil se posiciona do lado capitalista é que o Brasil se torna, claro, inimigo dos socialistas. Então a partir daqui a gente passa a ter esse problema que é essa coisa de criminalizar sempre qualquer conduta socialista no Brasil. E isso vai levar a um golpe de Estado lá na frente. Tá? Então o próximo presidente aí é o Getúlio Vargas, que volta em 1951 nos braços do povo, né? E aí então o Getúlio volta, eleito por uma massa, principalmente o trabalhador urbano brasileiro, né? E aí então Getúlio Vargas vai ter uma conduta que vai lembrar um pouco lá da era Vargas, quando ele tinha no seu governo um ministro chamado João Goulart, o ministro do Trabalho. E o João Goulart é o cara que é peça fundamental para se apresentar para o Congresso a proposta que vai inaugurar a CLT, lá em 38, né? Então, melhor dizendo, em 39. Então, a gente vai ter aí uma conduta esquerdista no governo do Getúlio, novamente, apesar do Getúlio já ter dado indícios também de ter uma conduta de direita, como por exemplo foi lá em 1937, tá? Mas aqui então, esse governo é marcadamente de esquerda, aumenta salário mínimo, faz a campanha do petróleo é nosso, que eu acabei de te explicar, com relação à estatização, com relação à defesa do petróleo como um bem nacional, né? Então, se afastando desse investimento privado, né? Então aqui eu tenho uma conduta de esquerda, obviamente eu vou ter opositores, tá? O Getúlio tem um opositor, que é um cara muito famoso, que é um jornalista chamado Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda tem um programa de rádio de altíssima audiência e vai ter também aí, ele vai se expressar também em jornais de grande circulação no Brasil. E aí o Carlos Lacerda sempre foi um opositor ao Getúlio Vargas desde a era Vargas. E diz que o Getúlio é um ditador, que o Getúlio é um traidor, que o Getúlio é o cara fascista e tudo mais, né? Usando inclusive a história para poder explicar isso. E aí o Carlos Lacerda, um belo dia, está chegando na sua casa, na rua Toneleiros, lá no Rio de Janeiro, e ele é alvejado, né, por uma arma de fogo. E ele leva um tiro, e o segurança do Carlos Lacerda é assassinado nesse confronto lá com esse assassino, que queria, obviamente, matar o Carlos Lacerda. E aí, então, esse atentado, que fica conhecido como o caso da Rua Toneleiros, é um caso que vai desencadear uma crise na imagem do Getúlio Vargas. Essa crise, ela vai se estender numa investigação, e essa investigação leva a prova de que as balas utilizadas no atentado, elas eram de uso exclusivo da guarda presidencial. Então, nesse momento, eu tenho aqui o Getúlio como principal suspeito de mandar matar ou calar o Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda vai utilizar isso a seu favor. O Carlos Lacerda vai utilizar isso nas suas mensagens, nas suas notícias. O Carlos Lacerda vai se pronunciar chamando o Getúlio de assassino,
porque o segurança dele era um pai de família e tal e tudo, e vai dizer que o Getúlio quer calar a voz do povo, né? Então ele seria aquele ditador lá de 37. Então o Getúlio passa a ter aí um grande problema dentro da sua própria equipe, né? Ele passa a ter vários personagens que vão simplesmente desembarcar o seu apoio do governo dele, tá? Então esses caras não apoiam mais o Getúlio e tal e tudo, e vai chegar um momento, inclusive, que o próprio Café Filho, que era o vice do Getúlio, não vai mais o apoiar. Então, nesse momento aqui, já se cogita uma intervenção militar no Brasil, já se cogita, inclusive, que venha aí um governo militar dando um golpe e que assuma o Brasil. Nesse momento, o que vai fazer com que esse grupo não assuma vai ser o próprio suicídio de Vargas, que acontece no dia 24 de agosto de 1954. Vai deixar aquela famosa carta, e aquela carta, galera, tem que prestar atenção numa coisa, dá uma lida, dá uma procurada na internet aí, essa carta é belíssima, né? E nessa carta, inclusive, tem uma coisa bem elaborada em termos de publicidade. Por quê? Aquela carta, ela lembra um pouco a fala de Jesus. Então, eu saio da vida para entrar na história. Então, essa ideia do Getúlio, que está abrindo mão de algo, né? O Getúlio fala na carta que ele foi perseguido, mas ele só se manteve firme por conta do povo. E que o povo, toda vez que o povo sofrer, deverá lembrar da imagem dele. Então, parece muito com a fala da última ceia de Jesus Cristo. Então tem aí uma pegada forte de publicidade política, tá? E aí então, claro que todos os opositores que tinham aí a intenção de dar um golpe vão se retrair diante da comoção nacional pela morte do presidente que foi o pai dos pobres. Então a partir desse momento a gente vai ter aí o Café Filho assumindo aí por um tempo, né? E o Café Filho queria viabilizar então esse golpe, e aí o que vai retrair, já te falei, a questão da comoção nacional e tudo mais, tal. E aí então o Café Filho sai do poder para, inclusive, se posicionar melhor, e o Carlos Luiz assume em seguida. Vai haver um movimento de contragolpe, vai haver um movimento de prevenção de um golpe. E esse movimento de prevenção vai ser garantido aí pelo Marechal Lott. O Marechal Lott, que trabalhou com Getúlio, que foi ministro de guerra aqui no segundo governo de Getúlio, ele vai então tentar manter a ordem das coisas por uma via de situação ao Getúlio, de políticos que são favoráveis ao Getúlio. Então aqui é nesse momento que a gente vai ter, por exemplo, a eleição de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, que é o grande construtor de Brasília. Então, Juscelino Kubitschek poderia não ter assumido aqui, e aqui poderia também acontecer um golpe, né? E aí, então, o Marechal Lott dá um golpe preventivo, coloca o Nereu Ramos no governo até as eleições se concretizarem, e aí, então, o Juscelino Kubitschek é o nosso próximo presidente, esse cara que vai governar de 56 até 61, e em 1960... né? Mais precisamente no dia 21 de abril de 1960, vai inaugurar Brasília, que é um projeto muito, muito antigo, né? Esse projeto já se fala da capital, né? O nome Brasília já existe desde lá do século XVI, essa ideia, né? Claro que o projeto com local e tudo mais já vai existir desde o século XIX. E aí então, de fato, agora vai existir uma capital no Planalto Central, né? E a gente já sabe toda aquela história, né? Brasília é uma coisa fenomenal por conta das suas construções faraônicas, né? Os palácios são enormes, as vias são enormes, né? Você que tá assistindo fora de Brasília, a gente está gravando em Brasília, né? E pra gente tem um monte de coisa que é bastante óbvia com relação a Brasília, mas até mesmo para algumas pessoas desavisadas, assim, Brasília traz alguns segredos. Por exemplo, tem uma avenida aqui em Brasília que chama Eixo Monumental, que é o corpo do avião, né? Tem as asas e aí o eixo é exatamente o corpo do avião. E é a via pública
mais larga do mundo. Ela tem 6 faixas de cada lado. E a ideia, no meio da Guerra Fria, era que, se precisasse, a gente poderia pousar aviões nessa via, nessa avenida. E é bastante viável. Você que ainda não conheceu Brasília, venha conhecer Brasília, tá? Então, assim, a gente vai ter aí na campanha do JK o plano de metas. A ideia do cara é fazer 50 anos em 5 com o objetivo de modernização do Brasil. Esse objetivo está diretamente ligado à construção de Brasília, a construção de Brasília está diretamente ligada à interiorização da política no Brasil, está diretamente ligada a ligar o Brasil, que é maciçamente sudestino, ao Brasil nordestino, ao Brasil nortino, né? A gente fazer, então, uma integração dessas regiões. Então, Brasília, que evidentemente hoje é o resultado dessa soma de várias culturas, né? Então, era o sonho do governo JK. É tanto que vai haver no governo JK vai criar-se uma empresa, uma autarquia que tem como objetivo, uma empresa governamental, tem como um objetivo dinamizar e desenvolver a economia no Nordeste, que é a Sudene, né? A Sudene, de fato, ela acaba se tornando aí alvo de muita crítica, porque a Sudene ela passa a ser uma instituição com muitos empregos indicados, inclusive, tá? Com muitos cargos indicados. Então, assim, a acusação da oposição é que aquilo ali é um cabide de empregos, tá? A gente vai ter várias dificuldades com relação aos contratos entre a Sudene e as empresas privadas. Então, esses contratos aí serão, inclusive, alvo de acusações de corrupção, né? Que é um dos grandes problemas do governo JK, são as acusações de corrupção, até mesmo na construção de Brasília, principalmente, né? A gente vai ter aqui as empresas estrangeiras durante o governo de Juscelino. A gente vai ter algumas empresas estrangeiras sendo favorecidas no Brasil para se instalarem aqui, principalmente as indústrias de bens duráveis, as indústrias de automóveis, as indústrias de eletrodomésticos, né? Então a gente vai ter várias marcas que não existiam no Brasil anteriormente, como por exemplo, a gente só poderia ter nessa época o Fusquinha, né? O Fusquinha ele era importado, né? A partir do governo JK a gente vai ter a Volkswagen se instaurando no Brasil, né? E a Volkswagen é uma das maiores fabricantes do Brasil hoje, né? E então ela inicia sua jornada no Brasil a partir do governo JK. A gente vai ter durante o governo JK um período de muito otimismo. A gente tem que pensar que é o seguinte, é nesse cenário que o Brasil vai ganhar uma Copa do Mundo, tá? Vai ganhar... e a gente vai então ter aí um momento ímpar, que é a Copa de 58 a gente vai ganhar, que é a primeira Copa do Mundo de futebol que a gente ganha, né? Então, a partir desse momento, a gente tem aí uma galera acreditando demais, porque, poxa, Brasília sendo construída, é uma cidade enorme e tal e tudo. Claro que não é todo mundo que acredita na construção de Brasília, tá? A construção de Brasília, ela tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado e alguns funcionários públicos não querem mudar do Rio de Janeiro para Brasília. A gente vai ter vários problemas em decorrência dessa novidade que vai ser Brasília. Então, os problemas do governo JK. A gente vai ter essa oposição. Durante a instauração dessas indústrias aqui e essa circulação de capital que vai acontecer no Brasil, a gente vai ter então muito consumo. Com bastante consumo, obviamente, a gente vai ter muita inflação. E outro problema é que, para terminar Brasília, o governo JK vai precisar de empréstimos, principalmente com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e aí então o Brasil passa a ter aí uma dívida externa alta, obviamente vai ter que pagar juros mensais, né? E isso obviamente onera o governo e isso faz com que a gente tenha aí problemas econômicos e também muita oposição e debate sobre a conduta econômica do governo JK. E a gente vai ter aí também, durante o governo JK, como eu já tinha te falado, a questão da corrupção, que vai ser o principal alvo desse candidato aqui, o Jânio Quadros. O Jânio Quadros vai fazer uma campanha engraçadíssima,
né? Para a época não tinha muita graça, mas hoje é belíssimo esse momento. O Jânio Quadros era uma figura, né? Ele que tinha alguns trejeitos aí, ele subia no palanque com uma vassoura na mão, né? E o jingle de campanha do Jânio Quadros dizia o seguinte, né? Tem aí na internet, no YouTube, aí pra você dar uma olhada. Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Então esse cara tinha um jingle aí e a campanha, a publicidade dele voltada para essa vassoura, que era para varrer a corrupção, varrer a desordem, varrer... Não só isso, esse cara ele tem uma conduta extremamente moralista. E aí então ele vai iniciar o seu governo já com alguns decretos aí meio questionáveis, né? Ele vai proibir, por exemplo, os biquínis nas praias brasileiras. Vê se tem cabimento. Outra coisa, era extremamente criticado por uma conduta dele interna que era de se comunicar com seus assessores e seus ministros através de bilhetinhos, né? Hoje a gente sabe a importância de se comunicar internamente numa empresa e tudo mais, através de e-mails, porque fica tudo registrado e tudo mais. Então esse cara já tinha essa preocupação lá atrás, ou seja, ele estava querendo se precaver. Claro que quem está trabalhando com ele vai imaginar que ele é um cara extremamente desconfiado e isso faz com que haja aí não muita aceitação dessa conduta. Jânio Quadros vai condecorar o Che Guevara aqui no Brasil. O Che Guevara, que foi o grande líder aí junto com Fidel Castro da Revolução Cubana. E a Revolução Cubana é simplesmente a União Soviética fazendo sua base na América. Então pensa, num cenário de Guerra Fria, esse cara recebe o Che Guevara no Brasil e faz uma homenagem institucional ao Che Guevara. Então isso vai fazer com que a oposição ao Jânio Quadros se posicione. Essa oposição faz uma pressão, né, sobre o Jânio Quadros, não só sobre isso, até mesmo sobre a popularidade dele que existe aí agora de uma forma mais questionável. Ele foi muito popular nas eleições e agora é um cara questionável, até mesmo por conta desses decretos. E aí então o Jânio Quadros vai renunciar. E o Jânio Quadros renuncia num cenário que até hoje é difícil de explicar, porque ele renuncia acreditando que o povo iria para as ruas e iria pedir a volta dele. Mas por que renunciar, sendo que vários presidentes no mundo inteiro, vários políticos no mundo inteiro passaram por crises e só largaram o osso quando realmente houve alguma uma pressão, seja por vias constitucionais ou algum golpe, alguma coisa. Mas nesse caso, não, ele renuncia. E durante todo o restante da vida dele, ele que vai morrer lá na década de 90, vários entrevistadores, jornalistas vão conversar com o Jânio Quadros e perguntar, essa era a grande questão da vida dele. Cara, por que você renunciou? E sempre ficou uma questão muito em aberto e ele sempre respondia com uma coisa meio vaga, dizendo que forças maiores que ele o forçaram a decretar essa renúncia. Olha que louco, né? Então quem foi que fez o Jânio Quadros a renunciar? Sendo que ele vai renunciar no momento em que o seu vice, que é o João Goulart, que eu tinha acabado de falar para você, o João Goulart, que foi lá do governo getulista, o João Goulart não estava no Brasil. O João Goulart estava na China, estava lá apertando a mão do Mao Tse Tung, comunista, e esse cara renuncia. Então agora a gente tem um buraco aí, a gente tem aí uma lacuna, quem é que vai assumir o Brasil? O João Goulart, que está lá na China, já recebe a mensagem, cara, você agora é o próximo presidente do Brasil. E aqui no Brasil existe aí uma fragilidade dessa continuidade. Existe uma fragilidade, existe agora a oportunidade. Você está vendo que o golpe poderia ter sido aplicado desde o Getúlio, poderia ter sido aplicado antes do JK assumir. A gente vai ter um golpe que pode ser aplicado aqui agora, tá? E isso não vai acontecer por conta desse camarada que é o Leonel Brizola, tá? O Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, que é um ótimo orador, que tem um papel fundamental aqui
e em vários outros momentos em defesa da democracia no Brasil. E aí eu já te prometo, até mesmo por conta da gente estar falando aqui da Universidade Aberta Leonel Brizola, eu vou gravar um vídeo sobre uma pequena biografia do Leonel Brizola, encaixando aí na República, nos últimos momentos aí nos mais recentes momentos da República Brasileira, porque ele é um cara que vai defender inclusive as diretas já lá no final da ditadura, né? Então a gente fala do Leonel Brizola em outro momento aí, mas é um cara que faz parte aqui dessa campanha pela legalidade. Essa campanha pela legalidade que vai acontecer aqui, nesse momento, vai assegurar com o governo do João Goulart. O João Goulart então assume, fica de 61 até 64, e esse cara, que eu já tinha te falado, que já tinha uma conduta de esquerda, esse cara vai ter aí muita dificuldade de governar. Esse cara vai ter muita oposição. Esse cara, ele já inicia o seu governo apresentando que é preciso fazer algumas reformas de base, né? Ele quer mexer profundamente no que é esse governo brasileiro. Ele quer mexer profundamente no que é o Brasil. E aí uma que vai incomodar bastante, uma dessas reformas, é obviamente as ações de governo que resultariam aí no que a gente chama de reforma agrária. Reforma agrária é você desapropriar terras e conceder terra para quem não tem como produzir. Então, essa desapropriação, em tese, ela vai acontecer a partir das terras improdutivas, a partir de latifúndios. E, inclusive, vai ter alguma coisa aqui que já vai dar certo, tá? Algumas áreazinhas pequenas, principalmente as que estão às margens de rodovias brasileiras, vão ser desapropriadas para se fazer uma distribuição de renda. É óbvio que isso vai incomodar muita gente, e óbvio que isso vai colocar a gente em xeque com relação a uma conduta de distribuição de renda que lembra bastante o comunismo, o socialismo. Então, nesse cenário de Guerra Fria, isso aí é muito, muito perigoso para a nossa parceria, ou então essa nossa conduta capitalista alinhados aos Estados Unidos da América. Esse esquerdismo, esse risco comunista que vai existir no governo do João Goulart faz com que ele leve o golpe em 1964. Mas esse golpe ele não acontece de uma forma totalmente alheia à população brasileira. Grupos brasileiros vão sair às ruas numa campanha chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade é uma marcha, é uma manifestação popular de pessoas que pedem a intervenção militar. Tá? Essas pessoas querem que esse comunismo no Brasil seja afastado, né? Então aí essa comunidade civil ratifica o golpe que vai ser instaurado no dia 31 de março de 1964. Aí, logo em seguida, a gente vai ter aí o governo provisório do Ranieri Mazzilli, mas isso aí é uma outra história. Quero deixar aqui o meu grande abraço para você, te desejar uma boa prova do Enem, quero te desejar bons estudos, tá? E te dizer o seguinte, que esse projeto aqui é seu, vem fazer parte dessa história também. Um grande abraço, até a próxima.